Olá pessoal, nós somos da turma 2008 do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes e nesse podcast super educativo nós vamos falar sobre o pré-modernismo, características, autores proposto pela professora Elizabeth de Português e Literatura. Vamos lá? Então, irei começar falando sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo foi, como o próprio nome aponta, um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Caracteriza-se pelas produções desde o início do século até a Semana da Arte Moderna, em 1922. Principalmente entre os anos de 1902 e 1922, houve uma produção literária que não correspondia às escalas do realismo, do naturalismo, do simbolismo ou do parnasianismo, tendências estéticas ainda correntes na época. Essa produção foi chamada pré-moderna e recuperou algumas características do movimento artístico da época, ao mesmo tempo em que delineou aquilo que depois seria conhecido como modernismo. Assim, o que se entende por pré-modernismo é uma confluência de diversas produções que misturam tendências literárias diferentes. A escravatura recém-abolida escancarou as fronteiras do país para a chegada de imigrantes europeus e asiáticos, com vista a substituir mão de obra escrava nas lavouras. Os negros, alfoferrados, por sua vez, não tiveram qualquer direito à integração cidadã. 3 séculos de escravatura naturalizaram socialmente essas condições e foram basilares para o racismo estrutural, como um dos componentes da fundação da República. Uma nova massa de desempregados e desvalidos agravavam-se as desigualdades sociais. Criava-se um abismo cada vez maior entre o povo e os dirigentes da República, que também, por sua vez, viam-se em conflito de interesses. De um lado, o grupo de latifundiários, representantes do tradicionalismo agrário brasileiro, até pouco tempo escravocrata, de outros a burguesia industrial, incipiente, influenciável pelo fluxo financeiro e interesses do capital europeu e estadunidenses. O primeiro ano do Brasil republicano ficaram também conhecidos como período da República da Espada, marcada pelo autoritarismo do exército e por insurreições, como a Revolta da Armada, a Guerra de Canudos e a Revolução Federalista. Características do pré-modernismo. O pré-modernismo não foi uma escola ou uma tendência literária e congregou produções muito distintas entre si. Assim, não há uma homogeneidade entre as características das obras do período. Ainda assim, podemos citar algumas, que aparecem ora em algumas produções, ora em outras. Nacionalismo crítico temático. Preferência pela abordagem das desigualdades sociais, colocando em evidência um Brasil miserável e marginalizado, um Brasil não oficial que as promessas de modernização do governo republicano tentam encobrir. Além disso, já teve início um repúdio pelas escolas literárias importadas da Europa, em busca de uma expressão artística de fato brasileira. Renovação da linguagem literária. Alguns autores optaram pela incorporação de elementos da linguagem coloquial na linguagem literária, aplicando o léxico das obras para regionalismos, expressões populares, neologismos e gírias. Também houve certa aproximação entre a linguagem literária e a jornalística. Outros escritores, por sua vez, preferiram uma proposta diferente, a poetização da linguagem científica. Barileu, em 1821 e 1867, considerado um dos precursores da noção de modernidade no campo das artes visuais. O rompimento com o academicismo teve início com o movimento impressionista, por volta das décadas de 1860 e 1870, abrindo espaços para novas técnicas e novas maneiras de produção artística. Na literatura, conviveram os movimentos do realismo
naturalismo, paralelismo e simbolismo. Esse último absorveu mais ainda os tons de crepuscularidade da virada do século e das incertezas a respeito do futuro da humanidade, e do mal-estar da civilização, indústria e da redução do ser humano em instrumento do mercado de trabalho. Tudo isso preparou o terreno para que, nos primeiros anos do século XX, a Europa começasse a vivenciar uma grande transformação, no que se diz a respeito da maneira de se reproduzia e se entendia o trabalho artístico. Assim, em 1905, surgiu na Alemanha uma tendência estética chamada impressionismo, um dos primeiros entre os diversos movimentos da vagabundagem artística que deram início ao que se chamou arte moderna. Monteiro Lobato, nascido em 1882, foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores da literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Agora vamos falar sobre Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, nascido em 1866, foi um importante escritor modernista brasileiro, que atuou também como professor, filósofo, historiador, sociólogo, jornalista, engenheiro e geográfico. Ele foi patrono da cadeira número 7 na Academia de Letras da ABL, eleito em 1903. Agora vamos falar sobre Lima Barreto. Lima Barreto é um escritor pré-modernista. Suas obras de cunho realista e nacionalista trazem um olhar crítico sobre a sociedade brasileira do início do século XX. Lima Barreto é um escritor brasileiro pré-modernista, nascido em 13 de maio de 1881 e falecido em 1º de novembro de 1922. Agora vamos falar sobre Graça Aranha. Graça Aranha foi um escritor diplomata brasileiro, pertence ao movimento pré-modernista no Brasil. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ABL, em 1897, sendo titular da cadeira número 38, cujo patrono foi Tobias Barreto. Além disso, exerceu um papel preponderante na Semana da Arte Moderna em 1922. Augusto dos Anjos, nascido em 1884, foi um poeta brasileiro considerado um dos poetas mais críticos da sua época. Foi identificado como o mais importante poeta do pré-modernismo. Embora revele em sua poesia raízes de simbolismo, retratando o gosto pela morte, a angústia e o uso de metáforas. O pré-modernismo não deve ser considerado exatamente um movimento em si na história da literatura, pois as obras a ele filadas eram caracterizadas por uma intensa autonomia. Mesmo assim, é possível encontrar dois elementos em comum entre seus autores. De um lado, eles traduzem em seus escritos uma configuração que remonta à estética do naturalismo, revelando assim de uma forma conservadora. De outro, apresentam uma face renovadora na maneira como interagem estreitamente com a realidade nacional e os conflitos vivenciados pela esfera social nesta época. Esse estilo literário assinalou a passagem da escola simbolista para o modernismo. Em Portugal, tornou-se conhecido como saudosismo. No Brasil, houve vários confrontos nesse período, entre eles a fé fanática do padre Cícero e de Antônio Conselheiro. Os cangaceiros nordestinos, as insurreições da vacina e da chibata, ocorridas no Rio de Janeiro, as greves dos operários em São Paulo, sem falar na guerra do contestado na linha divisória entre Santa Catarina e Paraná. O país foi igualmente marcado pela ascensão da burguesia nas cidades, o desenvolvimento das indústrias, a gestão política das oligarcas rurais, a discriminação sofrida pelos antigos escravos depois da abolição, o aparecimento dos proletários e a vinda dos imigrantes europeus. Agora eu vou falar um pouco sobre obras do pré-modernismo. Euclides da Cunha, Os Sertões, Contrastes e Confrontos à Margem da História. Monteiro Lobato, Erupes. Ideias de Jeca Tatu,
A Menina do Narizinho Arrebitado, O Pica-Pau Amarelo. Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e Ninfa, Morte M. J. Gonzaga de Sá, Os Brusundangas, Clara dos Anjos. Augusto dos Anjos, Saudade, Eu e Outras Poesias, único livro de poemas, Psicologia de um Vencido, Versos Íntimos. Graça Aranha, Canaã, A Estética da Vida, Espírito Moderno, A Viagem Maravilhosa, Malas Artes, Teatro. Modernismo. No início do século XX, surgiu um movimento literário que buscava ser diferente do tradicional. No Brasil, teve início a partir da Semana da Arte Moderna, ocorrida em São Paulo em 1922. O modernismo passou a ser desenhado a partir de 1902 e muitos autores foram considerados pré-modernistas, pois antecederam esse período e não sofreram influências de outros movimentos. O período posterior à Semana de Arte Moderna recebeu o nome de primeira fase do modernismo, entre 1922 a 1930. Nesse período, há a preocupação estética com a escrita e os textos são produzidos fora do caráter tradicional. As principais características desse período são a pouca utilização de formas mais rígidas de escrita, textos no passado e a criação de grupos relacionados ao movimento. A segunda fase do modernismo, que ocorreu entre 1930 e 1945, teve início na década de 30 com grande predomínio da prosa de ficção. Essa fase busca definir o que foi proposto em 1922 e busca aprimorar a primeira fase. Os autores da época anterior aparecem mais amadurecidos e surgem outros poetas. Surgiram também muitos textos regionalistas, narrativa surrealista, romance urbano e psicológico. Principais autores na poesia: Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília de Moraes. Já a terceira fase do modernismo, que ocorreu entre 1945 a 1960, é bastante influenciável pela ditadura militar e pela Guerra Fria. A literatura nesse período possui características intimistas e psicológicas, com os livros da Clarice Lispector. Essa fase pode ser dividida em prosa urbana, prosa intimista e prosa regionalista. Prosa urbana. Predomínio de conflitos do indivíduo com o meio social. Os principais autores desse período são Rubem Braga e Lígia Fagundes Telles. Prosa intimista. Período caracterizado pelo caráter psicológico. Os principais autores desse período são Clarice Lispector e Antônio Olavo Pereira. Prosa regionalista, marcado principalmente pelas obras de Guimarães Rosa, autor de Grande Sertão Veredas e Sagarana, mas teve como precursor o autor Bernardo Guimarães no século X. Enfim, chama-se genericamente modernismo ou movimento modernista ao conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes e o design da primeira metade do século XX. Apesar de ser possível encontrar pontos de convergência entre os vários movimentos, eles em geral se diferenciam e até mesmo se antagonizam. Encaixam-se nessa classificação, dentre outros campos culturais, a literatura, a arquitetura, o design, a pintura, a escultura, o teatro e a música moderna. O movimento modernista baseou-se na ideia de que as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design, organização social e da vida cotidiana tornaram-se ultrapassadas e que se fazia fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura. A busca pela novidade nas formas e insubordinação contra as autoridades instituídas podem ser consideradas características comuns aos diversos artistas. Esta constatação apoiou a ideia de reexaminar cada aspecto da existência do comércio à filosofia, com o objetivo de achar o que seriam as marcas antigas e substituí-las por novas formas, e possivelmente melhores, de se chegar ao progresso. Em essência, o movimento moderno argumentava que as novas realidades do século XX
eram permanentes e eminentes, e que as pessoas deveriam se adaptar às suas visões de mundo a fim de aceitar que o que era novo era também bom e belo. A palavra moderno também é utilizada em contraponto ao o que é ultrapassado. Nesse sentido, ele é sinônimo de contemporâneo, embora, do ponto de vista histórico-cultural, moderno e contemporâneo abranjam contextos bastante diversos. A origem do modernismo foi um termo utilizado a partir de meados do século X para se referir a inovações de variados tipos, sendo difícil encontrar uma definição e uma origem coesa ao movimento artístico, de modo que é comum a preferência de muitos pesquisadores pelo plural modernismos. O historiador Peter Buck admitiu ser mais fácil exemplificar do que definir modernismo. A primeira metade do século X na Europa foi marcada por uma série de guerras e revoluções turbulentas, as quais gradualmente traduziram-se em um conjunto de doutrinas atualmente identificadas como movimento romântico, focado na experiência individual subjetiva, na supremacia da natureza como um tema padrão na arte, meios de expressão revolucionários ou radicais e na liberdade do indivíduo. Em meados do século, entretanto, uma síntese destas ideias e formas de governos estáveis surgiram. Chamadas de vários nomes, esta síntese baseava-se na ideia de que o que era real dominou o que era subjetivo. Exemplificada pela Realpolitik de Otto von Bismarck, ideias filosóficas como positivismo e normas culturais agora descritas pela palavra vitoriano. Fundamental para essa síntese, no entanto, foi a importância de instituições, noções comuns e quadros de referência. Estes inspiram-se em normas religiosas encontradas no cristianismo, normas científicas da mecânica clássica e doutrinas que pregavam a percepção da realidade básica externa através de um ponto de vista objetivo. Críticos e historiadores rotulam esse conjunto de doutrinas como realismo, apesar deste termo não ser universal. Na filosofia, os movimentos positivista e racionalista estabeleceram uma valorização da razão e do sistema. Contra essas correntes estavam uma série de ideias. Algumas delas eram continuações diretas das escolas de pensamentos românticos. Notáveis eram os movimentos bucólicos e revivalistas nas artes plásticas e na poesia. Por exemplo, a Irmandade pré-rafaelita e filosofia de John Ruskin. O racionalismo também manifestou respostas do antirracionalismo na filosofia. Em particular, a visão dialética de Hegel da civilização e da história gerou respostas de Friedrich e Soren, principal repercussor do existencialismo. Adicionalmente, Sigmund Freud ofereceu uma visão dos estados subjetivos que envolviam uma mente subconsciente repleta de impulsos primários e restrições contrabalançantes, e Carl Jung combinaria a doutrina de Freud com uma crença de essência natural para estipular um inconsciente coletivo que era repleto de tipologias básicas que a mente consciente enfrentou ou assumiu. Todas essas reações individuais juntas, porém, ofereceram um desafio a quaisquer ideias confortáveis de certeza derivada da civilização, da história ou da razão pura. Duas escolas originadas na França gerariam um impacto particular. A primeira seria o impressionismo, a partir de 1872, uma escola de pintura que inicialmente preocupou-se com o trabalho feito ao ar livre, ao invés dos estúdios. Argumentava-se que o ser humano não via objetos, mas a própria luz refletida pelos objetos. O movimento reuniu simpatizantes e, apesar de divisões internas entre seus principais membros, tornou-se cada vez mais influente. Foi originalmente rejeitado pelas mais importantes exposições comerciais do período. O governo patrocinava o Salão de Paris, que expôs todas as pinturas rejeitadas pelo Salão de Paris, enquanto muitas obras seguiam estilos padrões, mas por artistas inferiores. O trabalho de Claude Monet atraiu a tremenda atenção e abriu as portas do mercado da arte para o movimento. A segunda escola seria um simbolismo, marcada pela crença de que a linguagem é um meio de expressão simbólico em sua natureza, e que a poesia e a prosa deviam seguir conexões que as curvas sonoras e texturas das palavras pudessem criar.
tendo suas raízes em As Flores do Mal, de Baudelaire, publicado em 1857, poetas Arthur Rimbaud, Conde de Lautréamont e Stephanie Mallarmé seriam de particular importância para o que aconteceria dali à frente. Ao mesmo tempo, forças sociais, políticas e econômicas estavam trabalhando de forma a eventualmente serem usadas como base para uma forma radicalmente diferente de arte e pensamento. Encabeçando esse processo estava a industrialização, que produziu obras como a Torre Eiffel, que superou todas as limitações anteriores que determinavam o quão alto um edifício poderia ser e, ao mesmo tempo, possibilitava um ambiente para a vida urbana notadamente diferente dos anteriores. As misérias da urbanização industrial e as possibilidades criadas pelo exame científico das disciplinas seriam cruciais na série de mudanças que abalariam a civilização europeia, que, naquele momento, considerava-se tendo uma linha de desenvolvimento contínua e evolutiva desde a Renascença. A marca das mudanças que ocorriam pode ser encontrada na forma como tantas ciências e artes são descritas em suas formas anteriores ao século XX, pelo rótulo clássico, incluindo a física clássica, a economia clássica e o balé clássico. Artistas que fizeram parte do modernismo: Amadeu de Souza Cardoso, 1917, Domingues Álvares, 1931 a 1934. Alguns marcos são as músicas de Arnaud, as experiências pictóricas de Wasili, que culminaram na fundação do grupo Der Blaue Reiter em Munique, e o advento do cubismo através do trabalho de Picasso e Georges Braque em 1908 e dos manifestos de Guillaume Apollinaire, além, é claro, do expressionismo inspirado em Vincent van Gogh e do futurismo.